E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero só trazer mais algumas representações de orbitais atômicos para a gente visualizar melhor. Às vezes é difícil demonstrar a orientação dos orbitais no espaço tridimensional usando desenhos estáticos em duas dimensões. Então estou trazendo alguns esquemas para facilitar essa representação. Aqui eu trago uma representação dos orbitais S. A gente tem essa representação aqui mostrando a densidade da probabilidade de encontrar elétrons, e aqui a gente tem a representação dos orbitais. Nós temos aqui os orbitais 1s, 2s e 3s, então a gente vai das camadas mais internas para as camadas mais externas. A gente observa que todos esses orbitais S são esféricos, como a gente esperaria. Conforme a gente aumenta a camada, a gente vai adicionando nós. Então, o orbital 1s ele não tem nenhum nó. Aqui no orbital 2s nós temos uma superfície nodal. Então, dentro dessa esfera menor, os nossos elétrons estão em fase oposta aos dessa região mais externa. E no orbital 3s nós temos duas regiões nodais. Mas para o nosso contexto aqui do curso, a gente está preocupado mais com orbitais 1s e 2s. E a gente pode ver aqui nessa representação do orbital como sendo a região contendo a maior parte da densidade eletrônica. E nesse gráfico aqui a gente vê a probabilidade de encontrar um elétron em função da distância do núcleo para cada um desses orbitais s. Então a gente vê não só a densidade eletrônica conforme a gente se afasta do núcleo, mas também leva em conta a área da superfície associada a cada esfera conforme a gente vai se afastando. E aqui a gente vê mais ou menos onde está mais concentrada essa densidade. A gente vê que cada orbital tem diferentes probabilidades. Nesse caso a gente não está levando em conta a fase do elétron, a gente só está levando em conta a probabilidade de encontrar algum elétron. E a gente vê aqui também que o orbital 1s ele tem essa região contínua, o orbital 2s possui um nó aqui, e o orbital 3s possui dois nós aqui. E também temos essa representação parecida para o orbital 2p. Nesse caso aqui a gente está simbolizando o orbital 2pz, né, porque a probabilidade está distribuída ao longo desse eixo z, e a gente tem aqui um plano nodal onde a probabilidade de encontrar elétron é zero. E a gente vê novamente a fase de cada um desses lóbulos. Essa representação mostra o orbital 2pz, mas ela é similar para os outros orbitais, a única diferença é a orientação. Aqui o orbital 2px está orientado ao longo do eixo x, com um plano nodal aqui destacado nessa figura no plano zy. O orbital 2py está orientado ao longo do eixo y, com um plano nodal no plano xz. E o orbital 2pz está orientado ao longo do eixo z, com um plano nodal aqui no plano xy. Essas representações podem mudar de acordo com a orientação dos eixos de cada figura que vocês vão encontrar por aí, mas o que é importante a gente lembrar é que esses três orbitais eles são perpendiculares um ao outro, então cada um está orientado em um eixo e cada um desses eixos está a 90 graus em relação aos outros dois. E esses três orbitais têm a mesma energia, eles são degenerados. E aqui eu trago esse site, ChemTube 3D, que ele traz vários diagramas interativos que facilitam a visualização de vários desses conceitos que a gente vê em química orgânica. Essa é a página inicial, a gente pode vir aqui em estrutura e ligação, orbitais atômicos, e vir aqui em comparar o formato e tamanho dos orbitais 1s, 2s e 2p. E aqui ele abre esse aplicativo interativo, a gente tem aqui as coordenadas, os eixos x, y e z, e a gente consegue girar para visualizar melhor. Aqui do lado a gente tem alguns orbitais, a gente pode marcar aqui e o orbital aparece. Então a gente vê o orbital 1s, a gente vê que ele é perfeitamente esférico. A gente vê que o orbital 2s ele também é esférico, e ele é maior do que o orbital 1s. Nessa representação a gente está ignorando aquela região interna que tem a fase oposta, mas ela não vai ser tão importante aqui. Eu só quero mostrar para vocês a orientação desses orbitais. A gente tem o orbital 3s, mas ele não vai ser muito importante para a gente, ele só vai ser maior. E a gente tem os orbitais de 2px, 2py, 2pz. A gente pode marcar cada um deles e a gente observa aqui a orientação deles. Vejam que esse orbital 2px está orientado ao longo do eixo x,
E nós temos aqui no meio essa região onde a gente não encontra nenhum elétron. Então esse é nosso plano nodal, que é justamente aqui nesse plano YZ. Vocês podem depois acessar esse site e explorar isso aqui conforme vocês quiserem. Ok? Vejam a orientação do orbital 2px ao longo do eixo x. A gente tem também o orbital 2py, que ele vai ter o mesmo formato, mas agora ele está orientado ao longo do eixo y. E, obviamente, a gente tem nosso plano nodal aqui no plano xz. E por fim a gente tem o nosso orbital 2pz, que ele tem o mesmo formato, mas ele é orientado ao longo do eixo z e tem esse plano nodal no plano xy. Ok? Esses três orbitais têm o mesmo formato, mas cada um está orientado em direção ao longo de um eixo perpendicular. Ok? Vocês podem também misturar esses orbitais aqui, vocês podem colocar todos eles e junto com o 2s. Essa representação não vai ajudar muito a distinguir um orbital do outro, mas talvez dê uma ideia de que essa, na verdade, é a situação que a gente tem em torno do núcleo. Essa é a nossa segunda camada. Nós podemos ter 8 elétrons aqui e eles estão distribuídos ao longo desses 4 orbitais. Eles se sobrepõem no espaço e é assim, na verdade, que a gente vai ter a densidade eletrônica em torno do nosso núcleo. Então, se vocês tiverem interesse, visitem essa página, eu vou deixar o endereço aqui e vocês podem visualizar melhor esses orbitais.